Hoje eu vou começar diferente, hoje eu vou ler, porque está muito legal. Se eu te dissesse que a maioria das derrotas da sua vida não começou no que acontece com você, mas no que você pensou sobre isso. Porque antes da queda vem o pensamento, antes do medo vem a ideia, antes da desistência vem uma mentira que parece a verdade. A Bíblia já dizia isso há séculos, mas a gente insiste em ignorar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. E hoje a conversa é sobre uma guerra mental, uma guerra espiritual. E hoje a gente vai entender como a fé e a palavra moldam a mente, influenciam emoções, decisões, comportamentos e até nosso propósito. E eu nunca li, e hoje eu tive que ler porque ficou muito bonito. E eu estou muito feliz de estar aqui com o Igor. Igor, muita gratidão de você ter vindo. Querido André, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui falando da mente e hoje com uma perspectiva bíblica. Nós vamos conversar aqui o que a Bíblia fala sobre mente. E eu fiquei muito feliz porque a gente fala muita coisa, muita ciência, a gente fala muito sobre espiritualidade aqui, a gente fala muito que não é religião, e eu fiquei muito feliz em te conhecer e poder trazer essa perspectiva para as pessoas. E aí eu vou começar, até te perguntei ainda agora, né, como é que eu apresento o Igor, eu achei muito legal. Então, o Igor é um cristão empresário. Exatamente, né? Sou um cristão grande empresário. Estudioso, pelo que eu pude já Exatamente. perceber. Estudioso da palavra de Deus. Eu sou marido da Edna, que está aqui com a gente no estúdio, né? Tá ali sentado ali tirando foto, filmando. Tirando foto a gente. Sou pai de 3 filhos, Yasmin, Igor Júnior e Ana Júlia. Praticante de triatlon, maratonista amador. Gosto muito de estudar, sempre estou estudando. Estudando, você perguntar o quê? A Bíblia, evidentemente, né? Mas muitas outras coisas além da Bíblia. Eu tenho uma empresa, como eu falei, eu sou empresário, então estudo para o trabalho, mas também estudo para coisas que me interessam, ou seja, que vão fazer diferença na minha vida. Atualmente eu estou fazendo 2 cursos online simultaneamente, porque eu gosto muito de estudar. E estudar para dividir aquilo que a gente aprende com o maior número de pessoas possíveis. E que legal, eu queria, se você me permitir, vou pegar daí, né? Porque você falou algumas coisas, eu até compartilho, eu gosto muito de esporte também, estou empreendendo agora também, aprendendo e empreendendo. Legal. E a gente vive um momento que se fala muito de religião, de espiritualidade, de não religião, e você trouxe assuntos que não são ligados, não são religiosos. Sim. Mas eu queria começar pegando um pouco essa sua perspectiva. Como é que você traz essa coisa do cristianismo, né, do cristão, para essa realidade do dia a dia, que é tão complexa, né? A vida nos bate a cada dia, né? 7 dias por semana, nós somos desafiados a nos mantermos equilibrados, né? Nós temos um mecanismo chamado smartphone, que todos nós temos, acessamos muitas vezes. Li uma reportagem, estudei a respeito um pouquinho sobre a nossa mente. Ela não foi programada, e aí quando eu digo programada é por Deus, porque foi ele que programou, né? Ele é um grande programador, que algumas pessoas gostam de chamar dessa forma. Então vamos trazer aqui, eu não vou trazer aqui um evangeliquez, como a gente diz, né? A gente vai conversar com uma conversa fluida, até porque eu e você, nós temos vários amigos de várias religiões. O cristianismo, ele não é uma religião, tá? Ele é um estilo de vida e uma fé. Tá, então o cristão ele tem a fé em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, e ele busca, na verdade, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ser uma pessoa melhor a cada dia. Espiritualmente, teologicamente, seria chegar à maturidade, ou você pode usar, por uma linguagem mais coloquial, né, você ser aperfeiçoado a cada dia. Então você pode trazer essas 2 mensagens dessa forma. É muito interessante o que a gente está falando, porque o que ocupa a nossa mente molda o nosso caráter. Isso é uma coisa que é fundamental para a gente entender. Então, se a gente parte de um princípio de que os nossos pensamentos, eles vão gerar as nossas ações, né? Ações repetidas geram hábitos, e hábitos determinam o nosso caráter, e o caráter vai levar a gente para um destino, para um lado ou para um outro. A gente precisa entender um pouquinho se a sociedade hoje ela vive de uma forma correta, o que nós achamos da sociedade, como ela vive hoje. E aí eu vou dar só um exemplo do que eu estou dizendo. A sociedade vive hoje cada vez mais no mundo do relativo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas pensam o que é certo, por exemplo. Aí muitas pessoas podem responder, isso é relativo. Por quê? Você pensa uma coisa a respeito do certo, eu penso uma outra coisa. E o cristão, ele convida a todos, ou se não faz, deveria fazer, a conhecer a verdade. Você citou isso no texto que você leu agora no começo, porque existe uma verdade absoluta. Eu não acredito, e aí respeito qualquer tipo de pessoa, mas eu não acredito que nós estamos aqui por acaso. Eu não acredito no Big Bang.
Eu não acredito que foi uma explosão que gerou isso tudo, que já foi mais comprovado até cientificamente de que é impossível tudo o que acontece, tudo que existe hoje ser gerado pelo acaso ou por uma explosão. Não tem como isso acontecer. Não existe uma inteligência por trás exatamente. disso. Existe uma inteligência por trás. As pessoas dizem que é uma grande inteligência, uma luz, uma energia, enfim. Nós cremos que é Deus. Ele é o criador de todas as coisas e ele se materializou como homem sobre a face da terra como Jesus. Então, se você lê em Gênesis, Deus falando, façamos o homem, né? Ele não fala, eu vou fazer o homem, ele diz, façamos. Ali você já vê um Deus que é triuno, é um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para essa introdução não ficar muito grande, o que é interessante a gente entender hoje... Aqui é seu tempo. O que é importante a gente entender aqui, tudo que eu estou dizendo, André, para quem está nos assistindo, e aí mais uma vez, já pela primeira vez falando aqui para a câmera, o que eu vou dizer aqui tem base na Bíblia. Então, você pode discordar, concordar, fica muito à vontade com isso. A gente também vive numa sociedade cada vez mais que quando uma pessoa discorda, parece que ela está nos agredindo. Isso não é uma verdade. Sim, né? Você sim. tem um pensamento, eu tenho outro, eu respeito o seu pensamento, você respeita o meu pensamento, e a gente vive bem e feliz em sociedade com isso. Só que nós conhecemos uma verdade. E a gente vive numa cultura onde o apóstolo Paulo nos apresenta que todo ser humano, todo ele, tendo religião, não tendo, ateu, cristão, judeu, muçulmano, qualquer um. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. O apóstolo Paulo escreve isso. Existe um livro, inclusive, do Kenneth Hagin chamado O Homem em Três Dimensões. Caso você queira ler, ou alguém que está nos assistindo aqui, O Homem em Três Dimensões. Nós temos três dimensões. Essa dimensão física, que é a dimensão que eu tenho contato com esse microfone, com esse iPad, com esse telefone, né, que é a dimensão física, que é o meu corpo físico, como se expressa aqui sobre a face da Terra. Eu tenho uma alma, mas, na verdade, eu sou um espírito. E quando você encontra com Jesus, quando você o aceita segundo a fé cristã e a Bíblia, que é o que eu venho falar aqui, quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. E como filho, você tem direito a uma herança. Só que, já sendo bem objetivo, se você tem uma herança, mas você não conhece, é como se você tivesse agora 5 milhões no banco, tivesse um boleto para pagar de 2 mil e tivesse preocupado aqui porque você não sabe que tem 5 milhões. Então, se você não conhece a sua herança, você não tem acesso à sua herança, você desconhece a sua herança. Então, quando você sai do fato de ser criatura e passa a ser um filho, a melhor coisa e a principal coisa que você tem que fazer é aprender quem é esse filho, quem é esse pai. Então, a gente traz para um entendimento de aulas que nós damos na igreja que 2 coisas que você precisa saber no início da sua caminhada cristã é quem Deus realmente é. E parece estranho falar isso, mas é uma grande verdade. As pessoas têm uma ideia muito distorcida de Deus. Sim. E quem você é em Cristo. Sim. Porque... Pode falar. Não, eu queria pegar porque a tua analogia foi perfeita no que você falou de ter os 5 milhões na conta, porque é algo que eu gosto muito e trago de vez em quando, que é as pessoas terem a responsabilidade, né? Porque cria-se muito aquela coisa de que alguma coisa vai resolver e eu não tenho que fazer nada, né? Como eu digo que eu respeito, sem problema nenhum. Como eu digo que eu respeito muito, tem uma música que inclusive eu ouvi muitas vezes, eu sou cristão há 26 anos, então eu tenho 54, então menino, boa parte da minha... Um garoto. Triatleta. Boa parte da minha vida eu também não conhecia o que eu conheço hoje. E eu não sou uma pessoa perfeita e nunca serei uma pessoa perfeita. Mas a minha família, os meus amigos, a minha esposa, os meus filhos, veem a diferença de quem eu sou hoje e de quem eu era. Isso é parte de Jesus em mim. Eu costumo dizer, inclusive, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, falando... Ele me chamou para conversar e para almoçar, e ele falou assim, cara, eu te conheço há muitos anos e vejo que a sua vida tem melhorado, que você tem crescido como pessoa e tal, poxa e tal. Fez vários elogios a mim e uma das coisas que eu aprendi é que todas as coisas boas, todas as características boas que eu tenho em mim, todas as minhas qualidades, são traços de Jesus em mim. Aquilo que eu aprendi, já consegui colocar em prática. E todos os defeitos são coisas que eu ainda preciso colocar em mim. Então, por exemplo, aqui no estúdio nós temos a minha esposa. Eu lembro de muitos defeitos que eu tenho, mas se você sentar com ela e conversar, porque é minha esposa, a gente vive com... Ela, de repente, vai me lembrar de coisas que eu preciso aprimorar. Sim. E se eu tenho a humildade de aprender com o exemplo perfeito, que para o cristão é Jesus, ele é o perfeito, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, que, segundo a fé cristã e a Bíblia, fez o sacrifício definitivo para que hoje nós pudéssemos ter acesso direto a Deus por intermédio dele. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade ela não é uma mensagem, a verdade é uma pessoa.
Porque Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós lembramos de tudo isso, a gente lembra o seguinte, acabei de falar agora há pouquinho, espiritualmente, para aquele que aceitou Jesus baseado no que a Bíblia diz, e eu creio, porque tem muita gente que não está nos assistindo, mas baseado em que ele está dizendo isso? A pessoa era criatura, ela estava numa condição espiritual, ela aceitou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Ela passou a ser filho de Deus, com direito e acesso a uma herança. A melhor coisa que ela precisa saber agora é quem ela é de fato, né? Quem ela é de fato, quem é esse Deus que criou todas as coisas, que é o pai dela, que cuida dela, né? O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, né? Algumas coisas que diz no Salmo 91, que diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. E olha que interessante, né? Porque se eu acredito em algo, se você me fala algo e eu confio em você, amanhã eu posso falar, pô, será que o André estava certo? Porque eu confio no André, mas eu estou passando por uma dificuldade aqui. Cara, mas eu não, acho que o André não estava certo, não. Porque o cara ele falou isso para eu fazer, eu estou fazendo, mas no final das contas não está dando certo. Eu vou, em algum momento, colocar o que você me falou, o que você me ensinou, em dúvida. Quando você começa a ter relacionamento com Deus, e eu estou falando de Jesus, você começa a confiar. Quanto mais... Eu conheci minha esposa, no primeiro beijo eu tinha um nível de confiança. Hoje, depois de casados, de um tempo e tal, de convivência, a gente tem um outro nível de confiança. O relacionamento com Deus, e sendo bem objetivo, para não ficar aqui sendo muito espiritual, até porque a gente veio falar de coisas práticas, né? Sim. E tem que ser assim. A Bíblia é um livro de prática, não é um livro Isso é muito interessante. Acho que esse é legal, para que as pessoas realmente consigam sair e entender isso, né? A vida é um livro de prática, não é um livro de teoria apenas. Porque eu costumo dizer, é só um pensamento meu. E aí, se você não concordar, também não tem problema. Mas aqui o espaço é nosso. Eu tô muito preocupado se porque o que eu falo muito isso em aulas que eu dou. Só conhecer não é o suficiente. Algumas pessoas ficam escandalizadas quando ouvem isso pela primeira vez. E eu provo à luz da Bíblia. Você teria que praticar também. Porque tudo aquilo que você olha para a Bíblia e aprende, ou vou trazer para o nosso dia a dia, você é um profissional, tem a sua empresa. Eu sou um profissional, tenho a minha empresa. Tudo que a gente aprende novas técnicas, muito legal no PowerPoint. Mas se eu não colocar em prática, não vira resultado. Então a Bíblia também é um livro de prática. Não é um livro... Por exemplo, o apóstolo Tiago, olha como é forte. E são ensinamentos bem objetivos e práticos. O apóstolo Tiago diz que não devemos ser meramente ouvintes da palavra, e sim praticantes, enganando-vos a si mesmos. Ou seja, o apóstolo Tiago está dizendo para nós que se nós estamos somente ouvindo, isso não é o que eu estou dizendo, é só o que eu creio. Se eu só estou somente ouvindo e não colocando em prática, eu estou me enganando. Ou seja, eu vou sair de um culto, de uma palestra, de uma reunião, pode chamar do jeito que as pessoas quiserem, com muitas coisas boas para eu colocar em prática e para que a minha vida seja transformada, para que eu seja uma pessoa melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor do que a minha versão anterior. Melhor do que o Igor do mês passado, do ano passado. Isso só vai ser possível se eu colocar em prática aquilo que eu ouvi, que eu aprendi. Porque o apóstolo Tiago diz, nós somos praticantes e não meramente ouvintes. Então, quando nós recebemos, praticamos, nós crescemos. Se eu só sei, mas não pratico, eu só sei. Mas isso é tão interessante que você está trazendo, é tão real, né? Porque a gente vive a era hoje dos MBAs, né? Hoje os cursos a capacidade de aprender está disponível de uma forma assim, como nunca foi. Muito acesso. Mas desde lá de trás a gente sempre teve isso, né? A história do teórico e do prático, né? Porque na prancheta tudo funciona, né? Então, e é interessante porque isso se aproxima completamente da ciência, né? O pessoal, às vezes, da ciência quer fugir um pouco desse discurso, mas você vê que é a mesmíssima coisa, né? Se você não ouve, mas aquilo não faz sentido para você ou você não pratica, até para... aí um pouco o meu lado, eu gosto muito também de você pegar a parte que seja da Bíblia ou de evangelho de uma forma geral, mas você trazer, adaptar para o seu dia a dia, sem tentar entender aquilo ali, né? Sim. Eu vejo muita gente, às vezes, que fala assim, não, mas pode ou não pode? Falei, não, mas o que você entendeu que é para fazer, né? E não tem como não ser se você não praticar, né? Tem umas coisas que são muito simples, por exemplo, da Bíblia, e eu gosto muito de falar sobre isso. Como eu falei, eu gosto muito de estudar e a Bíblia principalmente, né? As pessoas têm uma ideia de Adão, por exemplo, muitas pessoas têm uma ideia do seguinte,
Como é que começou? Se você começar a ler a Bíblia, e aí a gente conversando num café, eu disse que a Bíblia, diferentemente de qualquer outro livro, primeiro, a Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade. Sim. Ponto. Isso é algo que já é assim há séculos e eu creio que vai continuar sendo. Apesar de toda a informação, todo o acesso, ali é o manual do ser humano, ele vai buscar e tal. A distorção da Bíblia é que gera problemas. Sim, a má interpretação ou a distorção... Fora as traduções. Exatamente. Eu sou muito favorável a versões da Bíblia, tá? Inclusive eu tenho várias, enfim, eu tava ontem minha esposa lendo uma das versões que a gente tem em casa, eu tenho Bíblia judaica, então eu gosto muito de pesquisar, de estudar, tô aberto a isso, porque a gente cresce, né? Quando a gente entende que hoje nós estamos inseridos numa sociedade em que está muito mexida, em que as pessoas... Por exemplo, valores que você dificilmente vê valorizados hoje, como ética, lealdade, verdade, respeito, você quase não ouve nas mídias. Você quase não vê. Então, assim, o que é importante hoje a gente entender? Que a gente está inserido numa sociedade que os valores estão muito mexidos. Mas a gente tem duas opções. Ou a gente se mantém de pé em valores, e aí eu estava falando agora há pouco de um ensinamento. O que me mantém crendo no ensinamento? Quem ensinou? Quem ensinou me mantém. Então, assim, no dia que eu sou um homem comum com qualidades e defeitos. Então, no dia da angústia, como a própria Bíblia diz, no dia dos desafios, no dia do boleto para pagar no dia seguinte, e o saldo não está na conta, nesses dias que são mais complexos, eu vou olhar para as promessas. Porque eu tenho ensinado e aprendi sobre isso, que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que eu penso que eu sou. Porque eu posso pensar errado. Eu posso pensar, por exemplo, que eu sou um pobre, miserável pecador. Sim. Mas se eu me colocar nessa condição, então eu não tenho direito a nada daquilo que Deus fez por mim. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa uma vez veio conversar comigo e falou assim, cara, eu acho que eu sou um coitado, eu acho que eu não vou dar certo pra nada, eu acho que não sei o que lá. E essa pessoa era cristã. E eu falei assim, você parou para pensar o que Deus fez por você, o que ele já fez, e o que ele faz, e o que ele prometeu para sua vida? Então, a Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. Essa é uma ilustração que eu gosto muito de usar para o natural, que se você for hoje, estamos aqui na época de Natal, né? Se você for num shopping, você vai ver presentes de R$20, 15 mil reais, 30 mil, 50 mil. E tudo aquilo que tem alto preço é valioso. Então, se a gente trouxesse para a nossa realidade, e aí, como eu falei, a Bíblia é uma vida um ensinamento de realidade, nós não somos desvalorizados para Deus. E, às vezes, nem para pessoas. Só que a gente está com um turbilhão de coisas na mente, contaminada com um monte de coisas, e a gente está olhando para o saldo bancário e permitindo que o saldo bancário diga quem nós somos. E aí eu vou até, deixa eu formular aqui que eu tenho te trazer até uma visão em que eu vejo muitas pessoas... Hoje em dia eu já não discuto mais, mas já debati muito essa história de... Às vezes até de religião, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que a gente não está nem aqui falando de religião, não. Mas eu vou tentar pegar isso tudo para te ouvir. Eu ouço às vezes muitas pessoas falando o seguinte, mas você fica tendo essa visão, achando que vai... Como se fosse aquele otimismo tóxico, o pessoal fala, como se tudo fosse resolver. E, na verdade, quando a gente começa a entender e te ouvindo, né, e queria te ouvir melhor, na verdade, não. Você traz isso, quando você fala aceitar Jesus, né? Eu ia te pedir, de repente, para traduzir um pouco isso. Claro. Você está falando isso de uma forma muito prática, né? Eu acho que quando você fala que a Bíblia é um manual de instruções... Práticas. Eu queria trazer um pouco esse ponto até para aqueles que... Porque às vezes parece o seguinte, não, vou virar não me lembro o termo, se é o Candinha, o beato, né? Que parece que tudo... mas eu sou super pragmático aqui. Não, mas não precisa ser 0 ou 1, né? Na verdade, não. O que você está falando é que isso é prático, né? Sim, e precisa ser. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma esposa, né? E que, antes de eu conhecê-la, o que eu pedia para Deus? Eu queria uma mulher que amasse mais a Deus do que a mim. Porque durante muito tempo na minha vida começou a dar tudo errado porque eu queria alguém que amasse mais a mim do que a Deus. E eu vi que, cara, isso ia dar problema, isso ia dar ruim. Por quê? Porque também se a pessoa colocasse em mim... Por exemplo, minha esposa está aqui no estúdio agora e eu digo muito isso para ela. Hoje em dia eu digo menos porque a gente já cauterizou isso na mente e já tem uma certeza os dois. O que ela não deve esperar de mim como cristão?
o que ela não deve esperar de mim não é que eu seja infalível. Porque se ela tiver essa expectativa... Primeiro, o que é frustração? Expectativa mal correspondida. Uhum. Então, a gente conversava quando era namorado, o que ela não deve esperar de mim? Não é que eu seja perfeito, mas que eu não tenha falha de caráter. Tá. E a gente está casado até hoje, e eu continuo dizendo para ela, o que você não deve esperar de mim, falha de caráter. Mas como é que eu forjei esse caráter? Eu disse, o que ocupa a nossa mente determina o nosso caráter. Uhum. Como é que eu consigo caminhar com a minha esposa sendo uma pessoa que erra, porque eu erro. Uhum. Primeiro, quando eu erro, eu tenho que ter humildade de pedir perdão, e aí isso também precisa... Eu costumo dizer que só numa discussão ou numa desavença, vamos dizer desavença, não discussão, para mim, pelo que eu aprendi da Bíblia, quem cede é o mais forte, não é o mais fraco. Isso me fez cair uma ficha maravilhosa, porque eu achava o seguinte, porque o que eu fui ensinado? Por exemplo... Minha mãe me ama, tá viva até hoje. Eu perdi meu pai muito cedo. Minha mãe me ama, tá viva até hoje. É uma mulher que, pra mim, é uma grande referência, mas ela me ensinou o que ela aprendeu. Uhum. E eu tive uma infância pobre, morei na favela, e Deus transformou a minha vida. E hoje eu vivo uma vida que eu não imaginava, não que não tenha problemas, tem, mas uma vida que eu nunca imaginei viver na minha vida, porque eu comecei a mudar o padrão. E a gente vai falar sobre isso aqui, eu vou mostrar na Bíblia o que diz a respeito disso. Quando eu comecei a ver um padrão totalmente diferente, algo diferente de tudo aquilo que eu conhecia, você nunca irá além daquilo que você acredita. Sim, sim. Então, se você expande a sua mente, e essa expansão de mente, o convite bíblico do apóstolo Paulo é para renovar a mente na palavra, quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende a sua herança, quando você entende que você tem um Deus que te protege, que cuida de você, da sua família, dos seus negócios, e quando você confia nisso, a sua base de crença muda. Quando a base de crença muda, os pensamentos mudam. As atitudes mudam, os hábitos mudam, o caráter e o destino muda. Então, a minha vida mudou completamente. Volto a dizer, sou um homem comum com qualidades e defeitos, mas que tem uma vida hoje que eu não imaginava viver. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que existe uma fonte. Uhum. E é uma fonte de confiança. Estava dizendo para você que se você me diz algo, eu confio. Você é meu amigo, eu confio. Se é um professor da faculdade, eu confio. Acredito, tenho credibilidade e tal. Só que quando você coloca isso em Deus, você aprende, trazendo já algo que você me pediu para falar. Como é que é esse negócio de aceitar Jesus? Você vive, por exemplo, o grande convite do cristianismo é o arrependei-vos. Isso. Você já deve ter ouvido falar. Arrepender. Se arrepender das velhas práticas, aprender novas práticas, porque quando você passa a ser um filho de Deus, você está inserido numa nova cultura, que é a cultura do reino de Deus. Você tem um pai, se antes você achava que não tinha. Só que esse pai, ele é descrito pela palavra assim, existe uma expressão que traduz muito bem quem Deus é. E a Bíblia diz que Deus é amor. É perfeito. Ele não tem, ele é. E se você quiser entender, ou alguém quiser entender um pouco mais do que tipo de amor é esse, 1 Coríntios capítulo 13, diz lá a qualidade, a natureza do amor de Deus por nós, que tudo suporta, tudo... Enfim, ali está dizendo qual é o amor de Deus. Ele te ama e ponto. Por quê? Não porque você é bom ou ruim. Não porque você é inteligente ou não. Não porque você é forte ou não. Não porque você é preto ou branco. Não, não. Ele te ama porque ele é amor. Sim. Ele decidiu te amar. É tão simples quanto Essa isso. é a tradução do amor ágape. E que algumas pessoas falam assim, eu já entendi que o amor ágape ele é incondicional. Então, se ele é incondicional, nada... Se você acredita e crê que o amor de Deus é incondicional, então nada do que você faça ele vai deixar de te amar. É um raciocínio lógico. Então isso pode escandalizar algumas pessoas, porque não faz sentido. Porque se alguma coisa que você faça vai fazer com que Deus te ame menos, esse amor deixa de ser incondicional. Verdade. Como é que você começa a crer que o amor de Deus é incondicional? Entendendo e conhecendo quem Deus é. Porque senão é só uma frase, é uma palavra. Uma palavra... A própria Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. A Bíblia é um livro de revelação. Então, quando você entende que, por exemplo, Jesus é Deus, ele esteve sobre a face da terra e a missão dele aqui foi dar a vida para que hoje eu e muitas pessoas sobre a face da terra possamos falar que nós falamos com Deus por intermédio dele, foi por obra e sacrifício dele, não nosso. Isso. E ele fez isso por amor. Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse vida eterna, ele também não é simplesmente a vida eterna espiritual, é um combo. Vida eterna significa paz, significa amor,
E aí eu quero aproveitar aqui para falar algo que isso não está na Bíblia descrito com essa clareza. Mas do que eu conheço da Bíblia, eu não acredito que ninguém possa viver sem 3 coisas que o dinheiro não pode comprar. Ninguém, para mim, na minha opinião, tá? E é só a minha opinião. Na minha opinião, nenhum ser humano sobre a face da Terra, ele é capaz de ser feliz sem 3 coisas, e eu quero adiantar isso para quem está assistindo aqui, e essas 3 coisas não há dinheiro no mundo que compre. Então, que fique claro isso, é uma crença minha baseada no que eu conheço da palavra de Deus, que é saúde, paz e amor. Verdade. Só Deus é que vai te dar e dinheiro no mundo compre. E eu não acredito que uma pessoa trilionária, hoje antes estava assistindo o noticiário, eu vi que uma pessoa, não vou dizer o nome aqui, né, mas um homem mais rico do mundo, foi calculado agora, mais de 700 bilhões de dólares a fortuna que ele tem. Apesar desses mais de 700 bilhões de dólares, eu acredito que ele só vai ser feliz se ele tiver saúde, paz e amor. Não tem dúvida. Por quê? Porque de nada vai adiantar isso. A Bíblia nos convida a não guardar tesouro sobre a face da terra, e isso não é dizer que você não tem que ter nada, que você não tem que ter posse, não tem que ter bens. Não é isso. Porque a Bíblia é muito clara, é um livro que é muito claro, ele não se contradiz. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso. O amor ao dinheiro. Então a gente chega à conclusão de que o dinheiro, ele é um péssimo senhor. Mas ele é um ótimo servo. Ele é um ótimo servo. Quando ele serve a você, é ótimo. Mas quando você serve a ele, é uma desgraça. E eu acho que esse é o grande ponto ali, muito sensível, que as pessoas confundem um pouco. E eu vou voltar ainda, você está colocando muito bem toda essa posição de Jesus, né? Porque ele vem trazer para a gente. E eu acho que as pessoas confundem porque ele vive numa época que era muito simples. Sim. As pessoas... E aí todo mundo confunde isso em que achar que ele trouxe uma imagem que todo mundo tinha que ser. Não, ele só viveu numa época que as roupas eram aquelas, o jeito era aquela. Só que as pessoas... Eu vejo às vezes eu vejo poucas pessoas se pegando na palavra que ele trouxe. E é de uma profundidade, foi o que você falou, é verdade. Eu até... Eu acho que a gente não conversou sobre isso, mas... Eu sou um pouco ligado, entendendo a lógica, e eu fui estudar ler uma parte, não sei se você sabia, quando Jesus, segundo a história, esteve aqui, acho que eram 250 milhões de habitantes, aproximadamente, que existiam no planeta. Né? E quando você vai vendo, hoje a gente tem 8 bilhões, e sendo que em 1950 a gente tinha perto de 2, né? Você vê como está... É que, na verdade, a lógica era de se espalhar de uma forma, né, muito rápida. Por isso que a palavra vive até hoje. Acho que isso as pessoas não entendem. Mas eu acho que criou-se um pouco essa imagem de achar que tem que ser simples, achar que o dinheiro é feio. Não é isso. Mas é muito sutil o que você falou, mas é só botar ele na posição certa. Né? Ele não é você não obedece a ele obedece a você. Né? E olha que interessante, é que a raiz do dinheiro era a terra. Se você for fazer um estudo sobre... Palavra lá, sobre na Bíblia, né? Etipologicamente, sobre como é que assim, começou em algum momento. Como é que começou? Como você falou, você trouxe uma ilustração que eu vou usar, que é a seguinte, como é que era lá atrás? Eu vou ir lá em Gênesis, tá? No início da história lá. Era Adão e Eva, família. A matriz começou ali, família. E depois temos hoje mais de 8 bilhões de pessoas que foram... resultado de uma geração, começou o homem foi gerado e tal, tudo aquilo. Vou simplificar essa história. Lá no início, antes do dinheiro ou da expressão que era usada para dinheiro, moeda, enfim, era a terra. A terra era... Você tinha uma terra grande, você tinha filhos, e aí os filhos ficavam com um pedaço da sua terra. Isso. E aí era um pedaço, porque tinha os outros filhos, e tinha os outros filhos. Até que alguém teve uma bela ideia, não queria me aprofundar muito sobre isso aqui, mas é só uma curiosidade, é uma bela ideia de que, cara, mas eu tenho terra demais e família de menos, e o outro tem terra de menos, família de mais, como é que a gente faz? E aí começou a trocar coisas para depois virar alguma coisa que era parecida, não lembro o nome específico, com dinheiro e tal. Eu também não lembro. E a Bíblia não era... Olha uma coisa interessante. Jesus, quando ele foi crucificado, ele estava... Todo mundo lembra da cena, todo mundo já deve ter visto, Sessão da Tarde, época de Páscoa, alguma coisa, né? Já deve ter visto sobre Jesus. Quando ele foi crucificado, logo depois, quando ele foi dado como morto na cruz, que desceram ele da cruz, ele tinha uma túnica. E que, pra você ter uma ideia de como isso era valioso, os soldados que não tinham a mesma crença cristã, eles estavam tirando sortes para ver quem ia levar aquela túnica, que era muito valiosa. Ninguém tira sortes, ou seja, aposta ou bota dinheiro em algo que não vale nada. Sim. Então, valia muita coisa. E uma outra coisa,
é que o ministério de Jesus, se você for imaginar, porque eu já ouvi algumas pessoas falando, mas Jesus não trabalhava, os apóstolos, os discípulos, na verdade, antes, né? Os discípulos que estavam com ele ali também não trabalhavam. Eles recebiam ofertas. E a maior parte das pessoas que ofertavam no ministério de Jesus eram mulheres. Então, se as mulheres aí não sabem, passam a saber agora. Então, ele tinha para as viagens que ele tinha, e tinha que pagar. Então, ele tinha que pagar a coisa. Jesus não chegava numa cidade e me dá porque eu sou Jesus. Não, não, muito pelo contrário. O que a Bíblia diz é que ele poderia ter vindo com pompa e circunstância, e ele nasceu numa manjedoura. Sim. Ele poderia ter vindo como muitas pessoas achavam. Por que muita gente não acreditou em Jesus? Porque a ideia, quando os profetas anunciaram Jesus, a ideia é: o Messias vai vir. Quando vier o Messias, caramba, o céu vai abrir, então festa, vai ter carruagem, né? Anjos e querubins, não sei. As pessoas tinham uma ideia espetacular, que seria um grande evento para que as pessoas vissem o Messias chegando. E ele chega numa manjedoura. Ao ponto de ele crescer, e na própria cidade dele, a Bíblia fala sobre isso, ali, a Bíblia diz que ali na cidade dele não pôde realizar muitos milagres. Eu acho que isso é interessante a gente falar. Mas por que ele não pôde? Porque ele não tinha poder para fazer? Não. E a própria Bíblia diz, né? Ele não pôde fazer muitos milagres, vírgula, por causa da incredulidade. Então, assim, não era porque ele não tinha poder. Então, o poder de Deus, ele precisa encontrar, segundo a Bíblia diz, algo para que se materialize no milagre. Eu creio em milagres. Eu não crio em milagres. Eu creio em milagres. E isso me deixa tranquilo para muitas coisas na minha vida. Porque, às vezes, pela lógica, não vai dar certo. Por exemplo, teve uma pandemia. E eu conversei com a minha esposa na pandemia, sentei com ela um dia e falei: amor, vamos orar. Por quê? Porque, tecnicamente, já trabalho nesse mercado há muitos anos, conheço, sei como faz e tal, mas financeira e matematicamente a empresa quebrou. Não fecha a conta tá ruim e não tem como e tal. E funcionou e deu certo. Por quê? Porque eu creio em milagres. Mas eu não creio em milagres porque eu sou inteligente ou não é pela minha força, minha capacidade, não é pela faculdade que eu fiz, não. Eu creio em milagres porque eu creio que o Deus que eu sirvo, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem o impedirá? E eu creio muito nessas coisas. Por exemplo, eu costumo dizer que o cristão ele precisa andar na dimensão. A Bíblia fala que Moisés pegou o cajado e com o cajado ele abriu o mar e o povo passou. Mas não passou de qualquer maneira, porque se abrisse o mar e o povo passasse, seria um lamaçal. Não foi. A Bíblia relata que o povo passou a pé seco. E a Bíblia também diz, quero ligar um milagre ao outro, né? Já aí Moisés, estou falando no Antigo Testamento. Agora, vindo para o Novo Testamento, Jesus inaugura a temporada de milagres, eu costumo dizer isso, né? O primeiro milagre de Jesus é num casamento onde ele transforma água em vinho. Esse é um simbolismo, não foi porque Jesus queria mostrar que ele era o cara, nada disso, não. Mas ali tem um simbolismo espiritual para todo cristão que entende que é justamente isso que ele propõe fazer. Ele não quer entrar na nossa vida, ele não quer fazer parte da nossa vida, até porque ele não entra, a gente permite que ele entre. A expressão correta é, a gente abre o coração para ele entrar, a Bíblia fala sobre isso, Jesus diz que eis que eu bato a porta, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então eu fico até arrepiado porque um dia eu permiti que ele entrasse na minha vida. E ele tem feito uma obra maravilhosa. E o que eu mais amo fazer é coisas como essa aqui, que é falar dele. E aí eu tô falando disso desde o início, não tô falando de mim, tô falando dele. Então ele, quando entra em cena, ele muda o curso das coisas, mas ele não faz um remendo, ele não faz uma reforma. Jesus não faz uma reforma. Por isso que eu falei que você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Baseado nisso e nessa confiança, voltando ao assunto da empresa que eu estava falando que quebrou, eu falei, não, peraí, a Bíblia diz que ele é o meu supridor, que ele cuida de mim. Então, vai acontecer duas coisas. Se quebrar, ele vai me dar algo melhor. Mas se não quebrar, ele vai restaurar. Porque ele vai me dar uma solução melhor do que a que eu tenho hoje. Isso eu sei. Porque algumas pessoas vão falar, então você quer dizer que se alguém quebrou, a pessoa não tem fé? Não estou dizendo isso. Que se alguém quebrou, Deus não agiu? Também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que estar aberto para aquilo que Deus tem, porque ele pode ter o melhor. Mas então, gostei disso, eu queria pegar daí, eu acho que para você trazer um pouco para a gente, começar a conectar um pouco... Porque o que você está falando é muito interessante, está muito ligado à fé, né? E aí, de novo, você vai pegar aqueles que falam assim... Totalmente ligado. O pessoal você fica com fé, tem que fazer, mas a minha visão de fé, pelo contrário, é 90% minha responsabilidade e 10% eu acredito que alguma coisa vai...
E aí, para você começar a conectar um pouco com... Porque o que você está falando tem uma mudança grande, também aceitar Jesus, acho que as pessoas escutem um pouco isso, você está falando uma mudança grande no mental, é a forma de pensar. Né? Como é que você me lembra que você vou ler uma passagem bíblica você me falou alguma coisa quando a gente estava tomando um café mas como é que conecta isso até para as pessoas começarem a entender um pouco, porque às vezes fica parecendo que muito místico, né? Isso, a palavra era abstrato. Mas você uma vez eu ouvi alguém que falou para mim assim, então você é daqueles que acredita que vai dar certo e fica esperando. Eu falei assim, não, eu não fico esperando, eu acredito que vai dar certo. É uma boa resposta que a gente vai dar a quem acha isso. Por exemplo, vamos primeiro na Bíblia. Sempre, né? Sempre. A Bíblia é a fonte de tudo aquilo que a gente está conversando. E eu comecei falando que tudo que eu vou falar está na Bíblia. Então, isso e me deixa muito em paz e muito tranquilo com isso. Algumas pessoas acham que, por exemplo, como é que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas? Primeiro, haja luz, houve luz, ele criou tudo até o 6º dia, no 7º dia ele descansou. Beleza? Ok. Também quando ele criou tudo, ele criou todas as coisas e disse que era bom. Quando ele criou o ser humano, ele disse que era muito bom. Com isso, a gente tem a certeza absoluta de que o ser humano, para Deus, é a coisa mais importante que existe. Mais do que floresta, mais do que árvores. Você não está valorizando isso? Eu estou valorizando. A natureza eu amo, inclusive. Né? Só que pessoas, até porque Jesus deu a vida por pessoas. Sim. Então, é o que Deus... digamos assim, que é o número 1 da importância para Deus, são pessoas. E aí as pessoas imaginam o seguinte, no 7º dia ele descansou. Depois ele colocou Adão no Jardim do Éden. Primeiro Adão, e a Bíblia descreve que todos os dias na viração do dia Deus ia ter com Adão, então todos os dias Deus ia falar, final de tarde ali, estudiosos dizem que mentorar, né? É quase o mentor. Quase o mentor, exatamente. Olha que maravilha isso. Então esse é o projeto original, tá? Adão todos os dias e tal. Só que aí Deus falou, cara, isso aqui ainda vai ficar melhor ainda, e Deus fez a Eva. Eu tô resumindo. E algumas pessoas, eu estou dizendo para você porque eu converso com muitas pessoas, e algumas pessoas ainda acham que Adão não tinha nada para fazer. Algumas pessoas acham o seguinte, que Adão estava lá, minha esposa acha graça quando eu falo isso. Era o bonitão peladão lá. Não, acha que ele era o bonitão peladão lá, que ele estava numa rede, e que de vez em quando ele virava para Eva e falava assim, caramba, eu tô com uma vontade de tomar um suco de laranja, e Eva, gentilmente e amorosamente, também, vou fazer para nós dois. E era só isso que acontecia no Jardim do Éden. Não. Adão tinha tarefas a fazer. Eu não vou aqui entrar no mérito porque a gente entraria num outro podcast. Poderemos até um dia, quem sabe, mas Adão tinha tarefas para executar, ou seja, ele tinha responsabilidade. Então vamos trazer para nós nos dias de hoje. Nós somos um espírito, vamos voltar aqui no que eu acabei de falar no início do podcast, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Vamos deixar o corpo para um outro dia, para um outro sentido. Todo mundo... O que Deus propõe para nós é uma vida de equilíbrio. Então, o que é o ideal para nós? Cuidar do espírito, da alma e do corpo, ok? Vamos focar na mente aqui. Não podia deixar de citar o espírito, por quê? Porque o espírito é aquele que aceitou Jesus, ele passa a ser filho, passa a ter a vida eterna. Ok, espiritualmente. Então, automaticamente, segundo a Bíblia, se ele aceitou Jesus de fato como seu único, suficiente Senhor e Salvador, ele passou a ser filho. Deixou de ser uma coisa, passou a ser outra, ok? Isso foi automático, ok? Beleza, então, a partir daqui... Quem é Deus, quem ele é em Cristo, ele vai conhecer a sua herança, quem é esse Deus, vai se relacionar. Quanto mais se relacionar, mais ele confia. Quanto mais ele confia... tem uma ilustração aqui de confiança que eu amo, que é se a gente apagar todas as luzes aqui, isso é fé, e eu pedisse para alguém que estivesse aqui com a gente, fulano, aperta aquele interruptor que vai acender as luzes. Você acha que ele ia ficar ansioso para acender as luzes? Que ele ia apertar, será que acende? Será que acende? Não, né? Ele ia apertar um interruptor e acender. Isso é fé. Então, quando você está ansioso, quando você está com medo... significa que você precisa trabalhar sua fé nesse sentido, nesse quesito da sua vida, nessa área da sua vida, digamos assim. Então, espiritualmente, resolvida a situação. Só que, vamos ler aqui o que a Bíblia diz, Romanos 12:2, que você trouxe aqui. Então, Romanos 12:2 diz assim, ó, e não vivam... Primeiro, antes de eu ler isso aqui, deixa eu só dar a importância. Eu, quando dou aula sobre o poder da mente renovada, eu gosto muito de dar ênfase, porque às vezes ler um texto solto como qualquer aula, né? Para você entender a relevância daquilo que está escrito. Quem escreveu, a relevância e o contexto. Lembra que eu falei que a Bíblia mal interpretada e fora do contexto gera um monte de bagunça. Até um ponto importante para dizer, né? Você dá um curso que se chama... O Poder da Mente Renovada. E esse poder da mente renovada é o resultado de uma mente renovada na palavra. Legal. Né? O que significa? Quem escreveu esse texto que eu vou ler aqui? O apóstolo Paulo. Só para as pessoas terem uma ideia, assim, uma relevância do apóstolo Paulo, a gente está falando que Jesus veio na Bíblia no Novo Testamento.
né? Então vamos começar a contextualizar a Bíblia. Se você quiser dividir a Bíblia no meio, você tem o Antigo e o Novo Testamento, né? No Novo Testamento você começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que são os evangelhos? Conta Jesus sobre a face da terra. O que ele fez, milagres, né? Crucificação, tá tudo ali, os evangelhos. Apresenta Jesus sobre a face da terra. Ok. Só que depois você tem vários livros. A Bíblia não é um livro só. Espiritualmente, ela é o conjunto de vários livros. Se você pegar o Novo Testamento, que é o que nós estamos falando, que é o que onde tem Jesus, tudo que acontece no Antigo Testamento anuncia e aponta para a chegada de Jesus. Então, tudo que você pegar até a metade da Bíblia, Antigo Testamento, anuncia e aponta para Jesus, para a chegada dele, quem ele é, que ele era o Messias, que viria e tal. Quando você chega no Novo Testamento, logo de cara começa, então, Jesus chegou. Nasceu, tudo aquilo, tá. Agora a gente vai comemorar daqui a pouquinho aqui o nascimento dele. Ok. Só que depois dos evangelhos, você tem o primeiro livro depois dos evangelhos, é o livro de Atos. E depois você tem uma série de livros escritos que é o Manual de Conduta Cristã. Quem escreveu esses livros? Por exemplo, no Novo Testamento tem 27 livros. Então eu falei que a Bíblia é um livro cheio de livros. Só no Novo ela tem 27. O apóstolo Paulo escreveu 13. Alguns, como eu, creem, vários teólogos mundiais creem que Hebreus, que é se você ler em qualquer Bíblia de estudo, ali vai dizer que Hebreus é uma carta que eles não atribuíram um escritor oficial, mas que pela linguagem, pela lógica, pelo contexto e tal, muita gente, inclusive eu, acredita que foi o apóstolo Paulo. Então, se você partir desse pressuposto, 27 livros do Novo Testamento, 14 escritos pelo apóstolo Paulo, mais da metade. Por que eu estou dando toda essa ênfase? Porque o apóstolo Paulo é, em quantidade de livros, o maior escritor do Novo Testamento. Se você pegar esse contexto, o maior escritor do Novo Testamento, ele não é um pedido e uma orientação, porque no versículo 1, eu vou ler o 2, é uma súplica. E ele usa a palavra, nas versões mais tradicionais, ele usa a palavra rogo-vos. Então, rogar é como se hoje eu chegasse aqui para o André e falasse, André, pelo amor de Deus, eu suplico, eu imploro para você. Então, é isso, essa é a ênfase que eu quero que as pessoas, agora que estão ouvindo aqui, para quem não ouviu, para que entendam a relevância disso aqui. Então, depois de você conhecer, depois de você entregar a sua vida para Jesus como seu único suficiente Salvador, você precisa renovar sua mente na palavra. Por quê? Porque a questão espiritual ela é automática, você passou a ser filho, mas a mente não. A mente está como era antes. Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha mãe, que eu amo de paixão, amo até hoje, é um exemplo de vida para mim, ela sempre me ensinou o seguinte, se você apanhar na rua, chegar em casa chorando, vai apanhar em casa também. O sistema é bruto. O sistema era bruto lá em casa. Então, mas por que ela me ensinou isso? Porque ela aprendeu dessa forma com a minha avó. E o que a minha mãe fez isso como a maior expressão de amor para comigo, para mim. Por quê? Ela queria tanto me proteger e me amar que ela queria me tornar forte. É isso que eu ia falar. Então a intenção da minha mãe não era me penalizar, era me tornar um homem forte. E uma outra coisa, ela também me ensinou, como ela aprendeu com a minha avó, e como muitas mães ensinam, que Deus castiga. É isso? E eu quero dizer para você hoje, 2025 anos depois de Jesus na cruz, que Deus não castiga. Sim. Então, por que eu posso provar isso? Um versículo eu posso provar isso. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus diz, o inimigo, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, tudo que tiver respeito a roubar, matar e destruir, é o inimigo. E aí Jesus diz, vírgula, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Quando você conhece um Deus que é amor, tudo que então é vida abundante, tudo que for roubar, matar e destruir, doença, inveja. Isso tudo está descrito nas cartas de Paulo, tá? As coisas, as obras do maligno e tal. Por isso que eu falei, é um manual de conduta. Voltando aqui, e só para finalizar esse contexto do que eu vou ler agora, a carta aos Romanos é considerada a obra-prima do apóstolo Paulo. Olha, tô te dando isso, a gente não conversou naquele café que a gente se apresentou, enfim. Você escondeu de mim. Tinha que deixar alguma coisa pro podcast também. Enfim, a carta, não sou eu que estou dizendo, se você pegar os principais teólogos mundiais, eles vão classificar a carta aos Romanos como a obra-prima do maior escritor do Novo Testamento. É isso que eu estou lendo. O que eu estou lendo agora, então, ele é a súplica do maior escritor do Novo Testamento na sua obra-prima. É isso. Esse é o resumo do que eu vou ler aqui. Então, ele diz o seguinte,
E não vivam conforme os padrões desse mundo. Esse mundo tem um padrão, tem uma cultura, tem valores, tem regras, né? É olho por olho, dente por dente. Isso. Inclusive, olho, não sei se você sabe, olho por olho, dente por dente é coisa da antiga aliança, tá? Da velha aliança. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Lei de Talião, que é um outro assunto também, mas enfim. Romanos 12, versículo 2, eu tô lendo na Nova Almeida atualizada. Tá. Que depois eu vou ler numa outra versão para você ver como é que é interessante. Um exercício. Né? Um exercício. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Eu tô lendo aos poucos, porque isso aqui não é você passar o olho e ler, por causa dessa relevância toda. Depois da vírgula, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Isso aqui é uma interpretação de texto português, não precisa nem ser teólogo, né? Então, como é que Deus te transforma? Pela renovação da mente. Primeiro convite, não vivam como esse padrão. Ou seja, então já sei o que eu não devo fazer. E depois, Deus vai te transformar, Ele vai te transformar, ou seja, não é o meu esforço para ser uma pessoa melhor. É o quanto eu aprendo. A Bíblia diz que nós nos tornamos iguais ou semelhantes àquilo ou a quem nós adoramos. Sim. Quanto mais eu adoro a Jesus, mais eu sou como Ele. Você tem uma ideia? Naquela época ali que sacrificaram Jesus, estavam caçando as pessoas que andavam com Jesus. E tem uma passagem que eu amo, porque eu gosto de usar como ilustração para como as pessoas veem um cristão. O cristão, ele não é o que ele dizer, eu estou com uma carteirinha de cristão, eu vou para a igreja todo domingo. Não. Olha uma passagem interessante que, para mim, ela mostra muito o que é ser. Eu não preciso chegar aqui e dizer para você que eu sou um cristão. Se eu começar a me relacionar com você, como amigo, como cliente e tal, é bem interessante. O que Deus espera de mim é que você veja traços de Cristo em mim. Porque cristão é um cristozinho. A gente conversou isso no café. É um pequeno imitador de Cristo, é um cristozinho, é um seguidor, é um discípulo. Então, para eu ser um cristão de fato, eu tenho que ter traços dele nas minhas atitudes. Não é nas minhas palavras apenas, ok? É a história do fruto da... o fruto da árvore, exatamente. E essa passagem que eu amo é quando as pessoas estão olhando assim, aí vem Pedro. Tem um pessoal, naquela época, estavam procurando quem eram os caras que seguiam Jesus para botar na mesma condição e olharam para aquele cara ali. Por que aquele cara ali? Porque Pedro estava fazendo uma pregação na praça? Não. Porque Pedro estava com cartaz? Eu andava com Jesus? Não. Porque Pedro estava com uma roupa igual a que Jesus usava? Parecida, mas não igual. Por que as pessoas olhavam? Porque Pedro falava e andava como Jesus. Uma bela representação para mim de quem é um cristão. Sim. Então, voltando aqui, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Então, tomem cuidado, porque o mundo tem um padrão que não vai te levar a coisa boa e tal. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha que interessante. Aí vai mostrar agora o resultado. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante nos textos, por isso que eu amo a Bíblia. Rico, Tem uma condicionante aqui. O para quê é uma condicionante. Interpretação de texto em português, mais uma vez. Para quê é uma condicionante. É a mesma coisa que falar assim, para que você tenha uma CNH, você precisa fazer isso. Então você não consegue ter uma CNH sem fazer isso aqui. Para que você tenha um visto para os Estados Unidos, você precisa fazer isso aqui. Para que você possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa renovar sua mente na palavra. Não tem outra fonte bíblica que você possa viver. E se você quiser ler de trás para frente, a única forma... Lembra quando a gente aprendeu na escola a fazer a conta de matemática? A prova real. A prova real. Tirar a prova real, você fazia a conta inversa. Prova dos 9 também. Prova dos 9, a prova real. Então, você fazia a conta inversa. E aqui o texto você também pode falar como eu experimento... Aqui está dizendo, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a face da terra. Como é que eu faço isso? Renovando a minha mente na palavra. Eu vou sair do padrão do mundo. Uma ilustração que eu gosto muito, uso nas minhas aulas, você deve ter feito isso, as pessoas que estão nos assistindo também. Lembra quando você ia para a praia, quando você era pequeno, que você pegava uma conchinha do Mickey, pegava areia, botava areia, passava a mão assim para dar uma nivelada, virava a conchinha do Mickey. Quando você levantava, a forma que estava ali na areia não era do Pateta, não era do Pluto, nem do Pato Donald. Era de quem? Do Mickey. Por quê? Porque você estava inserido num molde, num padrão. É isso aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, você está num molde, num padrão. O resultado sempre vai ser esse resultado mesmo. Mas você sabe que, ouvindo você falar, eu vou dar um pouco a minha visão daqui também.
Eu gosto de às vezes, trazer um pouco... Opa. E é perfeito. Você fala o seguinte, não viva, como é que é? E não vivam conforme os padrões desse mundo. Para mim isso é fantástico, porque ele está dizendo o seguinte, não viva o exterior, né? Não é o exterior que é a regra que você tem. Exatamente. O exterior é o que você vai enfrentar. Exatamente. Depois ele fala... Não, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E aí ele diz o seguinte, não é o exterior, é o interior. É o interior. Você tem que... A mudança do cristão é de dentro para fora. É de dentro para fora. E ele fecha na condicional que é... Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade então, de Deus. Se você não aceitar essa mudança na sua mente, não tem Você não vai experimentar. Porque isso é uma coisa que eu falo muito com algumas pessoas que, de vez em quando, eu tenho um outro grupo também de estudo que a gente faz, e às vezes as pessoas, mas o mundo está tão assim, o mundo está tão assado. Você usou o exemplo da natureza, e que ninguém entenda aqui, também não sou contra a natureza, mas eu brinco muito o seguinte, deixa que a natureza ela se resolve como sempre se resolveu. O dia que o dinossauro foi lá, começou a fazer muito, fez cocô aqui ali, daí ele falou, bum, acabou com tudo. Ele resolve. A gente está aqui porque a gente é o mais caro, mas porque a gente a gente veio para criar a gente veio com essa inteligência para desenvolver. A Bíblia diz que nós fomos criados para dominar sobre todas as coisas. E a gente perde tanto tempo tentando... porque é quase preguiçoso, né? A gente para de olhar para a gente, porque o que você falou muito até agora é de autoconhecimento, né? E a gente está... Não, mas deixa eu tentar resolver o problema daquela árvore que estão... E aí você fala assim, mas tá tudo bem na sua vida, não tem problema nenhum, realmente, né? Eu quero ajudar a árvore, né? É você mesmo, que aí é aquela história do atirar a primeira pedra, né? A gente traduz essa expressão autoconhecimento como, por exemplo, para o cristão, Jesus é a matriz. Uhum. Vamos trazer um conceito de autoconhecimento. Você tem algo para... Então eu olho para ele parear, vamos e vejo exatamente. A expressão correta tem uma música, inclusive, que fala eu agora não lembro o nome da música, mas uma música antiga que toca na Igreja Católica, não sei como é que é, nas caminhadas de Jesus, como eu faria, alguma coisa assim, agora eu não estou lembrando aqui, mas o que Jesus faria nessa situação? Como eu lido com essa situação? Por exemplo, o apóstolo Paulo tem um capítulo na carta que o apóstolo Paulo diz como o marido deve tratar a mulher. Sim. Olha que interessante. Só que a gente também vive agora uma pobreza uma grande pobreza linguística, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Quer estudar. Não, as pessoas querem ChatGPT, coisa pronta. Eu não sou contra ChatGPT, eu até uso para trabalhar, uso para curiosidade, mas as pessoas querem tudo pronto. Ninguém quer estudar. E muito do que está por trás disso é quando ele fala entender, né, viver esse reino, é você alcançar o conhecimento, porque é através do conhecimento, né, que você vai chegar lá. Sim. Ele é a matriz. Vamos traduzir aqui de uma forma prática, quem criou é que tem o manual. Vamos trazer uma forma prática. Então, como as pessoas, às vezes, se lidam a Deus como o grande criador, uma energia e tal. Então, quem criou tem um manual. Então, ele sabe melhor. Por exemplo, a Bíblia tem uma explicação, uma expressão muito legal, que eu gosto muito. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Isso não é uma expressão matemática, não é? Uhum. É para mostrar que ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Sim. Por quê? A Bíblia também nos faz um convite para que o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele nos diz que nós não devemos viver pelo que nós vemos, e sim pelo que nós cremos. Porque a gente também não deve viver pelas nossas emoções e sentimentos. Por quê? Porque senão eu vou só reagir, eu não vou ser. Eu fui num treinamento, algumas pessoas devem ter ouvido isso em vários treinamentos, tá? E foi um treinamento de mídia social. Uhum. E eu ouvi o que as pessoas colocam dentro do padrão. Você não pode, nas redes sociais, ser quem você é. Você tem que ser quem as pessoas querem que você seja. É engraçado. Quem nunca ouviu isso? Você sabe que eu estou passando um pouco por isso. Quem nunca ouviu isso? Eu tenho usado muito a minha rede, porque eu trabalho com mentoria, né? E aconteceu isso hoje. Uma pessoa até me deu algumas sugestões muito boas, mas ele falando isso, né? Que você precisa melhorar. Tal, e, por exemplo, eu já andei de terno por muito tempo na minha vida, gosto de andar arrumado. Mas ele falando que... Ele até usou um termo que eu achei muito interessante, porque eu pus uma foto que eu achei legal com fundo cinza, ele falou assim, essa sua foto, o termo que ele usou foi interessante. Estou agradecendo até se ele estiver me ouvindo, mas ele falou, parece que você está muito acessível, e o mentor tem que ser alguém não acessível. Mas aí eu parei e falei assim, até entendo, mas eu sou esse. E eu faço isso, não...
lógico, eu preciso ganhar dinheiro, mas Sim. eu faço por propósito, porque eu quero... Todos nós eu sei que eu precisamos, quero né? entregar para o outro, Sim, então eu sim. quero ser acessível, né? Mas então eu tenho que ser não acessível, né? Eu tô pegando só porque eu parei. Não, eu ouvi isso hoje de manhã e fiquei pensando, eu falei, mas então eu tenho que ser diferente? Provavelmente, essa pessoa que falou isso, eu respeito, E ele mais tá uma falando, vez, eu e ele não- respeito. e ele não está errado, porque ele está usando a... Ele Sim, está entendendo o meio. A gente também... É o que você está buscando? É o que não você tá adianta a gente buscando? fugir do meio. A gente Sim, vive num meio. A sim. gente tem que saber. Sim. Não adianta a gente achar, não, agora tudo vai... Não é isso. Eu tenho que entender o meio. Exatamente. Assim, isso é importante a gente entender o contexto. Né? O apóstolo Paulo diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nós fazemos escolhas. E olha que legal de fazer escolha. Nós somos livres para fazer escolhas. Só que não somos livres das consequências. Sim. Então, você está disposto a arcar com as consequências? Esse é o ponto. Por isso que eu não estou aqui dizendo que está errado. Estou dizendo que me fez parar para pensar. E aí é uma hora que você tem que... Onde eu quero estar? Será que é ali? Será que não é? Sim. Será que... Por exemplo, eu sou triatleta amador, maratonista amador também. Qual é a foto que eu tenho no meu WhatsApp? Você tem meu WhatsApp e vê. Não é uma foto com uma camisa de triatlo, óculos escuros, boné, correndo na praia. Por quê? Porque o meu WhatsApp é profissional. Então, eu não estou enganando ninguém. Sim. É o Igor profissional. Então, eu tenho... Por exemplo, eu não posto nas minhas redes sociais pessoais muita coisa da minha vida pessoal. Eu quase não posto da minha vida pessoal. Mas é uma decisão minha. Não é que eu não queira passar. Não, muito pelo contrário. Porque eu tenho a minha vida, viajo com a minha esposa, tenho as nossas coisas pessoais e íntimas, cara, que eu não... Por exemplo, o meu Instagram ele é aberto há muito tempo. Como ele é aberto há muito tempo, tem coisas que são íntimas, que eu não quero mostrar para as pessoas. Porque, por exemplo, e isso é uma questão de inteligência. Por exemplo, você não leva qualquer um para dentro da sua casa. Não é qualquer um que vai na sua casa. Até porque se alguém está assistindo hoje e leva qualquer um para sua casa, precisa dar uma olhada no que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia diz que se você anda com os tolos, você acabará mal. Provérbios fala isso. Quem anda com os sábios se tornará sábio. Quem anda com os tolos acabará mal. Não estou dizendo que as pessoas não têm que andar com todo mundo. Não estou dizendo isso. Por quê? Como o exemplo é Jesus, eu preciso sempre submeter, como cristão, né? Ninguém é obrigado a fazer isso, mas como cristão, eu evoluo quando eu olho para ele e me espelho nele. Sim. Eu preciso olhar para o exemplo dele. E o exemplo dele ele andava com todo mundo. Se ele passasse na rua, por exemplo... se ele tivesse hoje na Avenida Atlântica, à noite, e se você visse Jesus passando pela Avenida Atlântica à noite, é possível que várias prostitutas o seguissem. Porque ele é acessível a todo mundo. E ele parasse para falar com elas. Porque ele fez isso, está escrito na Bíblia. Então, ele estava com todo mundo. Por quê? Porque ele tinha uma mensagem para trazer. Então, mas é que aí eu vou pegar o que você falou, né? Porque ele transbordava amor demais, né? Amor demais. E aí, essa semana eu estava ouvindo um podcast do Augusto Cury com o Joel J. E engraçado que eu já li alguma coisa dele, mas nunca tinha ouvido ele parado para ouvir falar. E aí ele conta a história de como ele se converteu como cristão. E basicamente ele pega a passagem da cruz, que ele vai estudar, ele faz um trabalho de estudar o caráter das pessoas, de várias. Sim. E aí ele fala que ele achou, que ele foi com essa visão, e foi muito legal que ele foi muito honesto. Eu achei que ia achar um cara simples, humilde, e ele falou, e de repente ele tinha um nível de sabedoria, e aí ele cita o momento que Judas, né, quando Judas trai ele, e aí o que ele fala, a traição é um dos negócios mais difíceis, né? E ele vai lá e perdoa, porque era mais importante o amor que ele tinha por ele, né, a amizade, do que... E eu acho que esse é o ponto. O problema é que hoje é importante, você está falando, é importante. Eu gosto muito um pouco da visão, eu te falei, né, de energia, frequência, tudo, e também tem isso, né, que a nossa... esqueci a palavra, mas o meio que a gente está, lógico que faz muita diferença. Né? Sim. Porque a gente não tem ainda essa... O que ele veio trazer para a gente viu que dá. Viu que dá. É possível. Agora vocês têm muito trabalho para chegar até lá. Mas olha que interessante. Jesus, ele era o mestre das perguntas, ele tem vários nomes. Jesus, ele nunca olhava o que a pessoa fez, ele olhava a pessoa. Sim. Você deu o exemplo agora de Judas. Ele não... Porque assim, Jesus separava muito bem. A gente tem dificuldade para isso. Sim. Não, eu só estou dando esse exemplo para dizer que... Ele separa a atitude da pessoa. Sim, total. Então, ele conseguia fazer isso melhor do que qualquer outro. Por isso que ele era perfeito. Só que aí trazendo um pouco pro meu tema aqui, né? Ele é uma capacidade mental que tudo isso que você está falando é onde a gente... É o grande exercício, né? Porque se chegar nesse lugar que você hoje está aqui trazendo como Deus, né? Que essa... É muito bom.
É muito bom. É de paz, né? Porque ele tinha paz, né? Ele tinha muita essa... E é o que muitas vezes a sociedade está precisando. E o outro percebia. Sim. Esse é que é o ponto. Não era é, tanta paz. não é ser mentiroso. A gente usa uma expressão cristã que era tanta paz e tanto amor que transbordava dele. Transbordava dele. Sim, isso era muito, transbordava. Quem estava perto sentia, percebia. Por exemplo, Jesus, ele não tinha Instagram, não tinha rede social na época. Então as pessoas ouviam falar que ele ia passar... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora. A gente está aqui, Jacarepaguá, quase Barra, e as pessoas ouviam falar que ele ia passar lá no Leblon, amanhã de manhã. Todas as cidades em volta, as pessoas iam para o Leblon, porque você viu o The Chosen? Lá. Claro. Porque o The Chosen é fantástico. Ele esmiuçua esse... Eu gosto muito de The Chosen. Ele mostra muita coisa... Ele facilita a leitura de muita gente sobre Jesus. Tem uma coisa de The Chosen para mim que foi fantástico, que é mostrar um Jesus... que acho que essa é a maior riqueza, como um ser humano normal, né? Tem uma passagem quando ele encosta na menina, porque que ela tinha um problema da menstruação, que ela se cura, e aí eles tinham que ficar impuros, né? E eles vão para a água e começam a brincar daquela coisa de... Era galo de briga, né? Que a gente chama de botar nas costas. Eu falei que isso é fantástico, porque tira um pouco aquela imagem que a gente tinha de Jesus, isso é um negócio inalcançável. Jesus veio como homem. E é isso que as pessoas precisam entender. Esse era Jesus, ele veio como homem. Vou falar uma coisa, se não for sua visão, mas hoje eu enxergo que ele veio para mostrar que é alcançável. Por muito tempo a gente foi tratado numa cultura de botou ele como inalcançável. E aí vem a coisa do pecado original, que todo mundo é pecador, a culpa é incrível. Que eu falo hoje, eu não tenho culpa de nada, eu brigo para todo mundo, eu não tenho culpa de nada. Eu posso estar atrasado no meu aprendizado, mas culpa eu não carrego. Né? Assim, as pessoas colocam um peso muito grande. Jesus pouco veio como você trazer... falou, um pouco como eu vejo. Jesus veio para tirar o peso. A mensagem do arrependei-vos, por exemplo, tem uma palavra grega original, que é a palavra usada como arrependimento no Novo Testamento, que é a palavra metanoia. Metanoia. Metanoia, metanoia ela é junção, não é uma palavra só, ela é a junção de duas palavras. Meta e noia. Meta, mudança, noia, mente. Voltamos aqui. Então, se você falar, então arrependimento é mudança de mente? Sim. Assim, se você olhar... Perfeito, inclusive. Assim. Não, perfeita. Só que se você olhar... Eu tô buscando uma palavra aqui que vai traduzir melhor. Se você olhar numa tradução literal. Numa tradução literal é isso. Qual é a palavra do Novo Testamento, né? Por isso que eu dei aquela ênfase de antigo e novo, que é traduzida como arrependimento? Metanoia. Que é a junção de duas palavras, meta e noia, mudança de mente. Tá aqui, beleza? Ok. Só que, se você olhar espiritualmente, se você olhar literalmente, é mudança de mente. Só que espiritualmente, e a mensagem que a Bíblia quer passar, ela é um pouco mais expansiva. Tá? Por quê? Ela é uma mudança de mente que gera mudança de atitude. Sim, perfeito. Porque metanoia não é remorso. Metanoia é arrependimento. O que é arrependimento na prática? Mas sempre voltando, lembrando que a Bíblia é um livro de prática. Tá? O que é a mudança de mente na prática? Quando as suas atitudes mudam. Adorei. Porque senão é só um remorso. Sim. Então, você está arrependido de fato quando as suas atitudes mudam. Então, o conceito de arrependimento neotestamentário na Bíblia, que é metanoia, é mudança de mente, que gera mudança de atitude. Você sai de um padrão, não vivam conforme um padrão, e passa para um outro padrão. Você quer ver eu gosto muito de um livro que tem agora, que é o Mindset. O pessoal adora bater e tal. Mindset. Que nada mais é do que isso que você falou. Mindset. Pode usar essa expressão. É não pegar a culpa, né, e paralisar, e sim pegar a oportunidade. Exatamente. E fazer. Assim, o que a gente sabe disso, você tem um podcast que fala sobre mente, a gente aprende... Não, tá bom aqui ainda. A gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. O ser humano tem essa tipicidade que deveria ser o contrário, mas não é. Na prática, a gente aprende muito mais quando a gente erra, quando a gente acerta. Só que, para quem olha da forma... Por exemplo, quando a gente se converte, a mensagem bíblica é... Por exemplo, olha o texto da Bíblia. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dentro desse contexto, a Bíblia também diz que o que Deus fala a respeito dos nossos pecados? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, para Deus... Seus pecados foram. É a misericórdia. A gente, por exemplo... E aí, qual é o papel um dos nomes do diabo é acusador. Eu costumo brincar, isso é brincadeira, então eu quero dizer aqui que é uma brincadeira que eu faço, que o diabo parece até um professor de história.
Porque ele é especialista no passado. Sim, perfeito. Só que para Deus é daqui para frente. Ó, eu era uma pessoa, aceitei Jesus como meu único suficiente Senhor e Salvador, comecei a me espelhar em Jesus, no que ele faz, nas práticas, no conhecimento dele, e o que eu devo fazer nas atitudes e tal, e passei a ser uma pessoa melhor do que eu era antes. Lembra que nunca é melhor do que os outros, nunca é. E aí eu fui sendo uma pessoa melhor. Enquanto eu buscar, lembra que eu falei que a Bíblia diz? Nós nos tornamos iguais ou semelhantes a quem ou aquele que nós adoramos, aquilo ou a quem nós adoramos. Quanto mais eu adorar ele, quanto mais ele for a fonte da minha adoração, mais eu vou me tornar semelhante a ele. Em palavras, atitudes e ações. Caramba, perfeito. Então, isso é a caminhada cristã. Então, eu não preciso sair pela rua e falar, eu sou um cristão, se eu não pratico e não faço nada do que eu aprendi. E aí você me leva, até pelo tempo, a gente vai precisar, vamos ter que partir já para o final, né? Que o papo tá bom. Tranquilo. Acho que a gente vai ter que fazer outra, hein? Acho que eu queria fazer aproveitar um pouco uma coisa que você falou, falar uma coisa minha que é engraçado, porque isso às vezes fica rodando na minha cabeça, muita gente me pergunta, pô, para que você faz podcast? Quanto é que você ganha? E eu falo assim, gente, praticamente não ganho nada, materialmente falando. Sim. Agora, de aprendizado é fantástico, porque eu estou pegando só porque o que você falou me bateu aqui agora, isso, porque eu me coloco numa posição, a cada conversa, a quantidade de coisa que eu aprendi hoje com você aqui é incrível, e a cada um eu aprendo. Né? Só que tem duas coisas que são muito legais. Eu ouvi até um dia desse outro podcast, que uma a gente já está aqui praticamente 1h e pouquinho. É 1h e pouquinho que eu não olhei no celular. É 1h e pouquinho que eu não, nada me... É 1h que eu estou 100% aberto, com toda a humildade, de te dizer o seguinte, olha... Para avaliar, para ouvir. Eu até te comentei isso no café, né? E me dou o direito até de fazer as perguntas mais loucas sempre. E imbecis. Então, para mim, isso é um negócio que... Um dia eu espero até ganhar dinheiro com isso aqui, mas o que eu ganho aqui é fantástico, porque as pessoas que já passaram aqui são enfim, são inesquecíveis. É uma maravilha. André, eu sou um eterno aprendiz. Eu falei isso para a pessoa que nos convidou, que é o Márcio. É verdade. Inclusive, Vamos mandar um abraço para o Márcio. Márcio, um abraço e um prazer estar aqui com o André. E o que eu falei para ele por mensagem, ele perguntou como é que foi a conversa. Eu falei, cara, eu gostei dele e eu espero continuar encontrando com ele, porque que legal. Como é que eu me posiciono? Eu sou um eterno aprendiz, eu tenho um coração ensinável. Então, todos nós, eu creio que todos nós estamos numa condição de nós temos o que aprender e nós temos condições de ensinar. Todos nós. Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui, eu também tenho um podcast. Conversei com você. Você até fala eu também tenho um podcast chamado Esporte e Fé. Se você perguntar, o que você ganha de dinheiro com isso? Nada. Mas a satisfação, o conhecimento e a sensação de cumprimento da missão. Por que cumprimento da missão? Eu tenho uma missão sobre a face da Terra. E eu não tenho dúvida disso. Que é levar a mensagem de Jesus para o maior número de pessoas possível. Eu estou aqui fazendo parte disso. Tá fazendo bem. Isso aqui me gera algo que o dinheiro não traz. Lembra que eu falei de que saúde, paz e amor? E eu fico muito feliz de eu fazer isso muitas vezes com a minha esposa do lado, que é uma pessoa que me incentiva, que está do lado, então, que é uma parceira de vida e que incentiva. Isso é algo que o dinheiro não compra. Aí você vai falar, mas você não precisa de dinheiro? Claro que eu preciso, eu sou empresário, eu preciso de clientes e tal. Mas eu confio tanto em Deus que eu confio que Ele está cuidando das minhas coisas. Porque eu estou compromissado com Ele para levar a mensagem que Ele quer que eu leve. E eu vou te dar, só para até a gente fechar essa parte, eu trabalho muito o conceito da caridade, né? Fora da caridade, numa salvação, mas eu trabalho muito uma visão de caridade diferente. É um pouco a minha visão. Sim. Ela não se trata de assistencialismo ou de dinheiro. Caridade é tudo aquilo que você pode fazer para o seu irmão, ele avançar no desenvolvimento da vida dele. Então, eu brinco que, tanto é que alguém fala assim, não, mas eu dei cesta básica. Eu falo, isso não é caridade. Você ajudou. Caridade é a hora que você vê o teu irmão ali, não está conseguindo andar e, de repente, você doou seu tempo. Que legal. Então, mas eu queria deixar, para a gente fechar, está aqui na minha cabeça um pedido para você, digamos assim, um desafio não é bem essa palavra, né? Mas para a gente amarrar, para você deixar para a galera, a gente tem falado muito, a gente conversou sobre espiritualidade não precisar ser religião e separar. Você até me falou isso no papo, que eu achei fantástico, você começou falando assim... Eu não tenho religião, eu tenho uma fé e é Jesus Cristo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que
Graças a Deus a gente vê muita gente aceitando Jesus. Sim. E, de novo, isso para mim não é religião. Sim. Mas eu queria que você deixasse essa mensagem para as Claro. pessoas. O que você está querendo dizer é que as pessoas têm que sair daqui e entrar numa igreja, ou você está querendo dizer que as pessoas têm que entender uma nova forma de pensar? Se a gente pudesse te deixar esse Claro. final para Vai ser um amarrar prazer. bem... Para amarrar o que a gente conversou. Antes, deixa eu só finalizar. A gente tem a mesma ideia sobre assistencialismo. Então Olha que interessante. Por quê? Porque se eu levo uma cesta básica para alguém, eu vou estar resolvendo o problema da fome. Sim. Amanhã ela vai continuar com fome. Então, eu entrego uma cesta básica, ajudo... Às vezes eu até brinco que você empurra mais ele pro problema. Mas eu vou levar algo para ela que é muito melhor do que aquela cesta básica, que é Jesus. É isso aí. E ele vai transformar a vida dessa pessoa para que amanhã ela ajude outros, assim como eu hoje estou ajudando. É nisso que eu acredito. Por isso que a ideia é a mesma. A gente não vai levar só a comida. Até para conversar, eu tenho um amigo que ele me apresentou uma vez uma ideia de um projeto, eu adorei. Ele brinca que eu que redesenhei o projeto todo dele. Chama Projeto Crescer, que na verdade é para catador de recicláveis de rua, né? E ele leva muito essa coisa de... Legal. Porque eles trabalham, porque qual é o grande barato? E até uma mensagem para as pessoas, cuidado que eles não são mendigos, eles acordam cedo, eles catam, vendem, às vezes estão drogados, estão na rua, mas tem vários casos desse projeto que eles já alugaram um apartamento, já estão... Porque eles trabalham, eles realmente... Então a gente não dá esmola, a gente dava, por exemplo, luva, saco, porque eles catam com a mão, então... e ele leva comida... Mas porque a gente usou o conceito, eu levei para ele o conceito da pirâmide de Maslow, né? Então eu falei assim, então a gente não vai dar esmola, a gente vai ajudar ele, porque muitos querem o dinheiro para outra coisa, estavam gastando com comida. Sim. E nasceu, por exemplo, uma ideia do kit lanche, que muitos falaram assim, a gente não tem casa, então a gente não quer... E foi legal, ele falou, não traz essas coisas que complicam não, traz um biscoito, água, muita água, porque eles passam o dia todo trabalhando. Mas é o meu amigo Beto aí, só para... Mas dá aí a sua mensagem. Legal, legal. Primeiro, um abraço e um prazer enorme estar aqui. Estou à disposição para outros, caso você entenda que vale a pena. Manda o pessoal aí botar aí, ó. Falar bem, mal. Que isso aí. Escreve para então se você quer ouvir um pouco mais sobre esse tema, para a gente desenvolver algo específico para que a gente possa trazer aqui. Isso é e importante. o meu agradecimento a você que assistiu, para que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas possam conhecer um pouquinho, refletir a respeito disso. O meu compromisso aqui foi trazer tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito desse tema mente. E a Bíblia fala muito mais de mente do que muitas pessoas percebem ou conhecem. Eu li uma história, para ser objetivo para essa mensagem final, de um ateu americano, conhecido quase também fora dos Estados Unidos, em que ele viu vários amigos se convertendo e ele se prontificou a viajar os Estados Unidos inteiro para provar para esses amigos que Jesus não existia, né? E eu vou encurtar essa história para dizer que ao final dessa jornada ele não só aceitou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, e é uma pessoa conhecida, letrada, intelectual, ele não só entendeu que Jesus existiu, como Jesus é Deus, esteve sobre a face da terra e cumpriu a missão que está na Bíblia, nos Evangelhos e as cartas de Paulo, que nos descrevem um pouco mais da nossa conduta como cristã. Deus, ele é o Criador de todas as coisas e ele se materializou em Jesus e veio sobre a face da terra. Existem várias provas históricas, geológicas e inúmeras e outras provas. E a melhor coisa é que nós, que fomos criados por ele, quando a gente tem contato com ele, para a gente aprender a melhor forma de viver. Se ele é o grande criador para você, ele tem um manual. E o manual é a Bíblia. Então, procure uma Bíblia em alguma livraria. A Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade. E lá você vai ter um conhecimento de Jesus, que é Deus sobre a face da terra e que ele vai mostrar que é possível fazer tudo o que ele fez, porque ele fez como uma referência para nós e ele fez para que hoje nós pudéssemos ter acesso direto a Deus, o que nós não tínhamos no Antigo Testamento. Então, aqui, a gente acabou de ler que para viver uma vida boa, perfeita e agradável sobre a face da terra, é buscando renovar a mente na palavra de Deus. Nós cremos muito nisso. Procure uma Bíblia e o André falou de buscar uma igreja perto da sua casa, porque a igreja é o local onde você tem comunhão com outras pessoas que são defeituosas, que têm defeitos, são limitados assim como nós, mas que estão andando na mesma caminhada para que você possa conhecer outras pessoas que vão te inspirar com a história e vão te ajudar, né? Eclesiastes capítulo 3 diz que é melhor serem 2 do que 1,
Porque se você estiver sozinho, no dia que você cair, não vai ter quem vai te ajudar a levantar. Então, nós não fomos criados para andar sozinho. Nós fomos criados para andar em sociedade, com pessoas. E a igreja é isso. É a comunhão daqueles que são os filhos de Deus, daqueles que querem conhecer um pouco mais de Deus, um pouco mais de Jesus. E se você conhecer um pouco mais de Jesus, certamente você vai querer entregar sua vida para Ele e viver uma vida boa, perfeita e agradável. Meu nome é Igor Santos. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a obra das suas mãos, em nome de Jesus. Uau, hein? Igor, só gratidão, vambora, que depois dessa não tem mais o que falar. Foi um grande prazer. Eu vou pedir vocês curte, compartilha, comenta, não concordei, pode escrever, pode. Passa para aquele parente seu que no Natal tá na hora, agora. Que ele lá gosta de dizer que não aceita, que esse papinho não funciona, passa para ele, e aí vai ser um prazer se ele quiser também discutir, a gente vai se divertir bastante, tá bom? Vambora então? Vambora. Um abraço.